Se alguém me contasse, eu não acreditaria. Aliás, eu mesma precisei viver tudo isso para entender o quanto o ser humano pode ser cruel e disfarçado de afeto. Meu nome é Letícia, tenho 34 anos, sou arquiteta, moro em Campinas, São Paulo, e essa é a história mais dolorosa e humilhante da minha vida. Passei quase 10 anos tentando ser mãe. Fiz de tudo: inseminações, fertilizações, hormônios, rezas, simpatias, promessas, mas meu útero nunca segurou uma gestação por mais de 2 semanas. Cada vez que o exame dava positivo, era uma alegria que durava pouco. Era como ganhar o mundo e perdê-lo no dia seguinte. Foi só depois do meu 4º aborto espontâneo que meu médico sugeriu: Letícia, talvez a única alternativa segura agora seja a barriga de aluguel. Demorei meses para aceitar. Me sentia uma mulher incompleta, uma fracassada. Mas o Bruno, meu marido, sempre me apoiava. O filho é nosso independente de quem vai carregar. O amor é que importa. Naquela época, eu ainda acreditava nesse amor. Depois de muita procura, encontramos uma moça chamada Patrícia. 26 anos, morena, simpática, educada, parecia perfeita. Fizemos todos os exames, entrevistas, ela assinou o contrato, e no início foi tudo dentro da lei, nada clandestino. Ela dizia que queria o dinheiro para pagar uma pós-graduação. Disse que admirava mães e que seria uma honra gerar uma vida para alguém. Hoje eu vejo que era tudo encenação. No começo da gestação, ela vinha sempre na clínica com a gente. Eu acompanhava cada ultrassom. Levava vitaminas, roupinhas, livros de bebê. Eu estava empolgada como nunca. E o Bruno também, às vezes até demais. Teve um dia que cheguei na clínica atrasada. O Bruno já estava lá com ela. Quando entrei, vi os dois rindo de algo no celular. Pensei que era só sintonia. Achei bonito. Eu fui idiota. Aos poucos, a Patrícia começou a se aproximar demais. Mandava mensagens fora de hora. Chamava o Bruno para conversar sobre coisas de pai. Uma vez ela perguntou se ele queria sentir o bebê mexendo na barriga dela. Ele colocou a mão e ficou ali mais tempo do que eu gostaria. Mas eu me calei, porque na minha cabeça era tudo por causa do nosso filho. Com 6 meses de gestação, ela pediu para morar temporariamente numa casa que alugamos para ela perto da nossa. Eu entendia. Ela queria se sentir segura. Mas aí começou a ficar estranho. Ela passou a se vestir com roupas parecidas com as minhas. Um dia apareceu com um vestido igual ao meu, que ela nunca tinha visto. E pior, o perfume também era o mesmo. Achei bonito numa loja e me lembrei de você, Letícia. Você é uma mulher tão forte. Eu ri sem graça, mas aquilo me deixou desconfortável. Falei com o Bruno e ele respondeu: Amor, para com isso. A mulher tá gerando o nosso filho. Não começa a haver coisa onde não tem. Mas já tinha. E eu só não enxergava. Os dias foram passando. E o que era para ser o momento mais lindo da minha vida virou um filme de terror psicológico. A Patrícia começou a frequentar demais a nossa casa. Dizia que se sentia sozinha, que gostava da minha comida, que amava ver o quartinho sendo montado. Mas o que me incomodava não era só a presença. Era a presença dela com o Bruno. Teve uma noite que cheguei mais cedo do trabalho. A luz da cozinha estava acesa. Ouvi risos. Entrei devagar e vi os dois rindo, sozinhos, tomando vinho. Vinho, com a barriga de aluguel grávida de quase 7 meses. É só uma taça, relaxa. É suco de uva integral. Bruno tentou disfarçar, mas ficou claro que ela já se sentia dona do espaço, e eu cada vez mais estranha dentro da minha própria casa. Comecei a notar detalhes, pequenos mas dolorosos. Ela usava minha caneca preferida, meu roupão de banho. Ela deitava no meu sofá, com as pernas esticadas, como se morasse ali. Até minhas almofadas estavam com o cheiro do perfume que ela usava agora. O mesmo que o Bruno dizia adorar em mim. Na 8ª semana do 8º mês, decidi dar um basta. Chamei o Bruno para conversar. Estávamos na sala e fui direta. Bruno, você tá escondendo alguma coisa de mim? Claro que não. Que pergunta é essa? Você tá envolvido com a Patrícia? Você tá me traindo? Letícia, para, que absurdo. Você tá com ciúme da barriga de aluguel agora? Ela tá gerando o nosso filho. Ele se fez de ofendido. Disse que eu tava paranoica. E eu, como sempre, acreditei. Engoli mais uma vez minha intuição e segui. Mas a vida... a vida sabe exatamente como escancarar a verdade. 2 semanas depois, a bolsa da Patrícia estourou. Fomos correndo pro hospital. O parto foi cesariana, tudo ocorreu bem. Quando vi meu filho pela primeira vez, chorei como uma criança. Era um menino, meu João,
O meu milagre. A Patrícia passou 2 dias em observação. Fui visitá-la, levei flores. Ela me abraçou, disse que estava feliz por ter ajudado a formar uma família. Mas sabe quando algo não encaixa? No 3º dia, fui buscar os papéis com a equipe jurídica da clínica. E quando pedi uma cópia da ficha de internação da Patrícia, a atendente falou: Ah, sim, só 1 minuto. O marido dela já retirou tudo ontem. Marido dela? Sim, ele disse que era o pai da criança e assinou como acompanhante. Aqui está o nome: Bruno Vieira. Meu sangue gelou. Era o nome do meu marido. Saí dali com as pernas tremendo. Corri até o quarto onde ela estava internada. Abri a porta de supetão e o que eu vi vai me assombrar pro resto da vida. Quando abri aquela porta, a Patrícia estava deitada, pálida, com um soro no braço. E o Bruno, o meu marido, estava sentado ao lado dela, segurando a mão dela, com os dedos entrelaçados, beijando a testa dela. Mas o que está acontecendo aqui? Eles me olharam como se eu fosse a intrusa. Letícia, eu ia te contar depois do parto. Contar o quê, Bruno? Que você é o pai dessa criança? Letícia, por favor, não faz escândalo. Ela falou comigo como se eu fosse a amante, como se ela fosse a mulher oficial. Eu tremia. Meu peito queimava. Eu queria sumir, desaparecer, apagar tudo. Letícia, eu não planejei isso, aconteceu, eu me envolvi com ela. E quando percebi já era tarde demais. Você me traiu com a mulher que eu paguei para gerar meu filho? Você dormiu com ela enquanto ela carregava o meu bebê? Letícia, eu não sou só a barriga. Eu sou a mãe do João também. Ali eu perdi o controle. Comecei a gritar, chorar, implorar. O segurança veio. A enfermeira também. Me tiraram do quarto como se eu fosse uma desequilibrada. Mas eu era a mãe traída, a mãe enganada, a mãe substituída. Fui para casa destruída. Liguei para minha advogada. Expliquei tudo. Queria tirar a guarda dele. Queria proibir qualquer contato. Mas ela disse que, como o nome do Bruno estava nos documentos e a Patrícia tinha feito o parto com ele como acompanhante, a justiça agora considerava os dois como pais biológicos e afetivos. O meu filho, aquele que eu sonhei, paguei, idealizei, estava sendo tirado de mim. 1 semana depois, recebi uma notificação judicial. O Bruno entrou com um pedido de guarda compartilhada com a Patrícia. Alegaram que eu estava emocionalmente instável. Apresentaram vídeos meus gritando no hospital, fotos minhas chorando. Manipularam tudo. E o pior, eles foram morar juntos. E sabem o que é mais cruel? Ela postou uma foto no Instagram com a legenda: Nosso amor nasceu dentro de mim, literalmente. E o Bruno comentou: O destino sempre dá um jeito de unir o que é verdadeiro. Depois de tudo que vivi, eu achei que não teria forças para continuar. Me vi numa espiral de remédios, sessões de terapia, audiências judiciais, comentários maldosos nas redes. Muita gente dizia: Também, quem manda contratar barriga de aluguel, dá nisso. Deve ter vacilado como esposa. Ninguém sabia o que eu passei. Ninguém sabia das noites em que eu deitava ao lado do Bruno sonhando com uma família, enquanto ele já dormia com outra. Na minha cabeça e na minha cama. A justiça permitiu que eles ficassem com a guarda por tempo parcial. Eu via o João em finais de semana alternados. Mas ele crescia, chamando ela de mamãe e o Bruno de papai. E eu era a tia Lê. Doía, cada vez mais, mas eu suportava. Porque ser mãe, de verdade, não é só quem gera, é quem permanece. 2 anos se passaram, e um dia recebi uma ligação da escola. O João havia caído na quadra e ninguém apareceu para buscá-lo. Corri para lá, cheguei, assinei os papéis, levei ele pro hospital. Nada grave, só um corte leve. Enquanto ele dormia no banco de trás do carro, o diretor da escola me chamou no canto. Dona Letícia, o João tem vindo muito cansado, às vezes sem lanche, estamos preocupados. Como assim, o pai dele não tá cuidando disso? Na verdade, tem dias que nem ele nem a companheira dele aparecem. Quem busca o João é um motoboy. Fiquei em choque. No dia seguinte, fui atrás. Descobri que o Bruno e a Patrícia tinham se separado. Ele a pegou trocando mensagens com outro homem. E pior, ela havia saído de casa e abandonado o João com ele. Bruno estava afundado em dívidas, sem trabalho fixo. Voltou a morar com a mãe. E finalmente pediu ajuda. Me ligou, depois de tudo, chorando. Letícia, eu não consigo cuidar do João sozinho, me perdoa, você sempre foi a melhor mãe para ele. Engoli seco. A parte de mim que ainda o amava queria dizer eu avisei, mas a parte de mim que era mãe queria proteger o meu filho. Entrei com um novo pedido de guarda total. Consegui.
O juiz entendeu que eu era a única figura constante, equilibrada e disposta a cuidar da criança. E o João voltou para mim. Hoje ele tem 6 anos. Sabe que foi gerado por outra mulher. Sabe que ela sumiu. Sabe que o pai aparece vez ou outra, mas que quem sempre esteve lá fui eu. E sabe o que ele me disse outro dia antes de dormir? Mamãe, você é a única pessoa que nunca foi embora. E foi ali que eu entendi. O amor que eu plantei não foi roubado. Ele floresceu, mesmo na dor, mesmo na traição. Porque o amor verdadeiro nunca se perde. Ele só muda de lugar.